acima de todos. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou altamente, ele deu um nome que está acima de todos os nomes. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atalaia Yahvé, um canal independente, sem vínculo religioso, com o propósito de elucidar a Bíblia Sagrada. Eu me chamo Otávio Rosa, vem comigo nessa jornada pela Bíblia Sagrada. Para compreender esse texto bíblico, precisamos entender que após passar por todo tipo de humilhação por nossa causa e por ser crucificado por nós, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e subiu aos mais altos céus, exaltando-se entre todos os seres viventes e mortos. E neste contexto de que o Senhor Jesus Cristo elevado está acima de tudo e de todos, podemos analisar a complexidade em torno de Cristo. Um ser divino, Deus absoluto, que se fez carne, passando e sofrendo as mesmas mermices humanas que todos nós passamos na rotina para vencer a labuta do dia a dia. Todavia, sem se dar ao pecado, sim, Jesus, homem, não deixou se contaminar pelas ilusões que os prazeres da carne nos oferecem, mas antes se manteve fiel aos seus princípios. Quem sabe neste momento você esteja pensando, dizendo, mas para o Senhor Jesus Cristo foi fácil. Entenda. Imagina um empresário, dono de uma grande consultora. Certo dia, ele identifica um problema em uma de suas obras e ele encaminha um dos seus engenheiros, porém não obtém solução para o problema. E assim sucessivamente, até que, cansado, decide ele mesmo ir a essa obra para resolver. Entretanto, para não ser bajulado, para não ter bajulação em torno de si, decide por ocultar ser ele o proprietário da empresa e assim obter o melhor resultado com os seus funcionários. Assim fez Cristo, como grande arquiteto do universo. Ocultou sua divindade de nós, veio ao nosso encontro para consertar o que estava errado em nós, o que antes nenhum dos seus enviados, seja Moisés, Elias, Isaac, entre outros, não foram capazes de consertar. Pecado. E sendo assim, ao concluir os reparos na obra, Cristo retornou para a sua posição de Deus absoluto e ali sentado
rodeado por anjos, se viu honrado pelo resultado que obteve. Principalmente porque somente a alguns o Senhor Jesus Cristo concedeu a graça de lhe conhecer. Todavia, agora ficaram responsáveis por contar a todos quem ele é. E assim, toda a sua obra seja reparada. Não porque o dono está presente, mas porque aquele que não mediu esforço antes demonstrou intensidade no trabalho, entregando a sua vida em resgate da sua criação. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Isaías, capítulo 52, verso 13. Isaías 52, versículo 13. Está escrito: eis que o meu servo comporta-se-á prudentemente. Ele será exaltado e enaltecido e será muito elevado. O Senhor Jesus Cristo foi prudente ao não se demonstrar sua divindade a nós, pois sua santidade nos mataria. Antes, com simplicidade, demonstrou esperança e amor para conosco. E assim podemos exaltá-lo pela sua grandeza e postura paternal para conosco. Mais adiante, no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 12, está escrito: portanto, eu dividirei para ele uma porção com grande, e ele dividirá o despojo com o forte, porque ele tem derramado a sua alma até a morte, e ele foi contado com os transgressores, e ele carregava o pecado de muitos, e fez intercessão pelos transgressores. Apesar da grandeza do Senhor Jesus Cristo, ele não viu obstáculo ou empecilho para vir ao nosso encontro, mesmo sabendo das nossas transgressões, que culminou em uma rebelião contra ele. E nesta loucura pecaminosa, decidimos que o melhor para nós era matar a vida. Sim, como loucos varridos, apegados à tradição religiosa, decidimos que o melhor para nós era acabar com a fonte da vida. Porém, Cristo nos mostra seu amor e grandeza ao nos perdoar, quando ao terceiro dia ressuscitou. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 14, está escrito: e foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todo povo, nação, língua o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, o qual não passará, e o seu reino, o que não será destruído. Embora ser o Criador de tudo que existe, está rodeado de anjos e de arcanjos,
Cristo optou por ter contigo um povo que não lhe serve como os anjos ou arcanjos, que a sua natureza é adorar a Cristo. Decidiu ter um povo que tivesse o livre arbítrio. Em outras palavras, o povo que foram criados semelhante a Cristo, porém sem a vida eterna, agora pode ter a liberdade de escolha. Se também quer a vida eterna, com uma cláusula: aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32, está escrito: a este Jesus, Deus o ressuscitou, do qual nós somos testemunha. Todos que se rendem a Cristo, torna-se a sua testemunha, para outros possam viver, morrendo para os desejos deste mundo e vivendo para pregar a Cristo. E pregar a Cristo não é fazer promessa de vida longa e farta, até porque, como ovelhas levadas ao matadouro, somos todos os dias. Entretanto, ao que vencer, ou melhor, o que suportar, será recebido por Cristo no seu grande dia. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 2, está escrito. Aliás, Efésios, capítulo 2, versículo 20. Efésios, capítulo 2, versículo 20. E sois edificados sob a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Todo seguidor de Cristo deve ter seu fundamento firmado nos ensinamentos deixados por Cristo por meio dos apóstolos. Que passou disso é religião. E a religião foi responsável pela morte de Jesus. Porém, ressuscitou como Cristo, o Deus absoluto. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Está escrito: porém, vemos Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa do sofrimento da sua morte, coroado com glória e honra, para que pela sua graça Deus pudesse provar a morte no lugar de cada homem. Jesus, o homem, experimentou a morte, para que, por meio da sua morte, em Cristo, o Deus absoluto, pudéssemos saborear a vida eterna. Cristo precisava passar por isso? Como Deus absoluto, poderia nos ordenar que faríamos, pois quem irá opor ao autor da vida? Porém, foi isto que Cristo fez. Por nossa causa, ele assumiu a forma humana e morto foi por nós. Porém, ao terceiro dia, ressuscitou como Deus absoluto. Cristo
vive e reina eternamente.